Olá, hoje nós vamos trabalhar a potência com expoente fracionário. Como é que nós calculamos, essas expressões aqui, onde o expoente aqui é uma fração? Então, a primeira coisa é o seguinte, é transformar, eu vou fazer de duas maneiras. A primeira aqui é transformar, a expressão em uma expressão com radical. A expressão com expoente fracionário é uma expressão com radical. Da seguinte maneira, coloca aqui o radical, a base aqui da potência, você coloca aqui dentro, então vai ficar aqui 25. O denominador aqui, da fração, vem ser aqui o índice, então 2. E o numerador aqui da fração, vem ser aqui o expoente dessa base aqui. Então, 25 elevado a 1 meio, nada mais é do que raiz quadrada, porque esse 2 aqui eu posso tirar. Raiz quadrada de quem? De 25. Simplificando, tirando esse 2 daí, fica assim, Expoente 1 é a mesma coisa, Você pode eliminar aqui o expoente 1. Então, 25 elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 25. Então, saiba o seguinte, que toda vez que eu tiver expoente 1 sobre 2 aqui, 1 meio, é a mesma coisa que raiz quadrada dessa base. Se eu tiver aqui 100 elevado a 1 meio, significa raiz quadrada de 100. Eu tenho aqui 200 elevado a 1 meio, é raiz quadrada de 200. Então, 25 elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 25. É só fazer esse processo aqui, Esse número vem para cá, o denominador fica aqui no índice e o expoente, o numerador fica aqui como expoente. Raiz quadrada de 25 vem ser o quê? 5. Então, quanto é 25 elevado a 1 meio? Apenas 5. Da mesma forma que toda vez que eu tiver o expoente, 1 meio, significa raiz quadrada daquele número da base aqui, toda vez que eu tiver o expoente 1/3, significa a raiz cúbica desse número. Vejam só, como é que fica aqui, transformando isto aqui para uma expressão com radical, vai ficar assim. Este 8 vem para cá, o denominador da fração fica aqui no índice, este número fica aqui. Então, eu fiquei com isso, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 8 elevado a 1/3. E quanto é a raiz cúbica de 8? Olha, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz cúbica de 8 é um número que é elevado ao cubo, vai dar 8. O número que é elevado ao cubo dá 8. Ou então, o número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar 8. Então, raiz cúbica de 8 vai ser o quê? 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, vai dar o quê? 8. Eu poderia fazer o seguinte, olha. Para calcular aqui, você pode fazer, eu tenho raiz cúbica de 8. Se eu fatorar aqui o 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 dá 1. O 8 é 2, repetiu aqui, quantas vezes? 3. 8 é 2 ao cubo. Sempre que eu tenho aqui, uma expressão com radical, onde esses dois termos aqui, esses dois números são iguais, eu posso cancelar e fico apenas com isso aqui. Então, apenas a base. Então, quanto é a raiz cúbica de 8? É 2. Então, de novo aqui, toda vez que eu tiver expoente 1 meio, um número elevado a 1 meio, significa raiz quadrada daquele número. Toda vez que eu tiver um número elevado a 1/3, significa raiz cúbica daquele número. E toda vez que eu tiver expoente 1/4, significa o quê? A raiz quarta daquele número. Se eu tiver expoente 1/5, raiz quinta daquele número. Então, aqui vai ficar, olha, aqui, 16 elevado a 1/4. Este 16 aqui, este 4 é aqui, este 1 é aqui. Então, ficamos com raiz quarta de 16, porque 16 elevado a 1 é 16. E quanto é a raiz quarta de 16? Eu posso fazer a mesma coisa, fatorar aqui o 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Aqui eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, 16 é quem? 16 é 2 elevado à quarta potência. Como eu falei aqui, esses termos são iguais. Resposta apenas
2. Então, quanto é a raiz quarta de 16? 2. Na quarta expressão eu tenho 36 elevado a 0,5. Este 0,5, olha só, 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos, transformando para fração. Se eu simplificar aqui 5 décimos, tudo por 5, eu fico com isso, ó, 5 por 5 vai dar 1, 10 por 5 vai dar 2. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó, 36, olha só, é como se eu tivesse 36, no lugar do 0,5, né, transformando 0,5, ficou o quê? A fração 1/2. Então, 36 elevado a 0,5 nada mais é do que 36 elevado a 1/2. Como eu disse na expressão 1 aqui, toda vez que eu tiver expoente 1/2, significa o quê? Raiz quadrada daquele número. Então, 36 elevado a 1/2, memoriza aí, ó. Expoente 1/2 significa raiz quadrada dessa base aqui. Então, 36 elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36, ó, 6. 64 elevado a 2/3. Essa expressão aqui. Transformando isso aqui em radical. Transformando em radical vai ficar assim. Olha só. Este 64 aqui. Aí eu tenho o 3, que é o denominador aqui. O 2, que é o numerador aqui. Aí ficamos com o seguinte, transformando para radical 64 elevado a 2/3, ficamos com raiz cúbica de 64 ao quadrado. Aqui tem várias maneiras, né, de calcular. Eu posso pegar aqui 64 ao quadrado e fazer 64 vezes 64 e depois fazer, né, decompor aqui, né, em fatores primos e simplificar. Mas eu vou fazer o seguinte, olha só. Raiz cúbica de 64 ao quadrado, eu vou fazer da seguinte maneira, olha só aqui. Se eu fatorar só o 64, fatorando só o 64, vamos ficar com isso, ó. Por 2 vai dar aqui 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Eu fiquei com 2, 2, 4, 6, 2 à sexta. Só o 64 aqui corresponde a 2 à sexta. Mas lembre-se que 64 está elevado ao quadrado. Então, eu vou elevar isto aqui ao quadrado. Agora, utilizando aqui a potência de potência, né? Propriedade das potenciações aqui dentro, vai ficar assim, ó, olha só. Aqui, ó, eu tenho potência de potência, ó, 2 expoentes. Então, vai ficar raiz cúbica de quanto? 2. Como é que eu faço na potência de potência? Eu multiplico os expoentes. 6 vezes 2 vai dar 12. Então, eu fiquei, ó, 64 elevado a 2/3 deu raiz cúbica de 64 ao quadrado. Fiz essa transformação aqui, essa brincadeirinha, ficou 64 ficou 2 à sexta, né, ao quadrado. Aí 6 vezes 2, que utilizando a potência de potência, ficou o quê? 12. Agora ficamos com raiz cúbica de 2 elevado a 12. Que eu posso fazer isso, ó. Sempre que esse número for múltiplo desse, der para dividir, você pode fazer o seguinte, ó. Olha só. Fica 2. Agora, dividir esse por esse. 12 dividido por 3 vai dar 4. De onde veio esse 4? Dessa divisão, ó. 12 dividido por 3. E 2 a 4 é 2, 2, 2, 2. Vai dar o quê? 16. Então, resolvi todas essas expressões transformando em radical, em raízes aqui. Mas todas elas podem ser resolvidas assim, ó. Eu vou resolver essa última, sem transformar em radical. Mas o que eu fizer com essa última, dá para fazer com todas essas outras aqui. Olha só, eu tenho aqui 64, uma outra maneira sem transformar aqui em radical. 64 elevado a 2/3. Se eu fatorar aqui, ó, o 64, fizemos isso aqui, deu quanto? Deu 2 à sexta. Então, este 64 aqui é 2 à sexta. Então, fica 2 à sexta elevado a quem? A 2/3. Olha que eu não estou transformando em radical. Agora, eu fiquei com
2 elevado a sexta elevado a 2/3. O que é isso aqui? Uma potência de potência. Como é que eu calculo potência de potência? Eu vou multiplicar os expoentes. Quais são os expoentes? 6 vezes quem? O outro expoente. Quem é? 2/3. E aí? Eu fiquei com 6 vezes 2/3. Quanto é 6 vezes 2/3? Fazendo esse cálculo aqui, ó. 6 vezes 2/3. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Multiplicação de fração. Multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, ó. 6 vezes 2, 12. Aqui é 1, né? 1 vezes 3, 3. 12 dividido por 3 vai dar o quê? 4. Então, 6 vezes 2/3 é 4. E 2/4, olha aqui, ó. Mesma coisa, 2/4 é quanto? 16. Então, aqui transformando em radical, 16. Apenas trabalhando potência, né? Aqui, fatorando aqui a base, né? E utilizando a potência de potência, eu cheguei, né, na mesma resposta. Então, se eu quiser, qualquer uma dessas, olha só, vou fazer essa primeira aqui. Eu tenho aqui, ó, 25 elevado ao meio. 25 elevado ao meio. Este 25 é a mesma coisa que o quê? Ó? 5 ao quadrado. Elevado a quem? A 1/2. Então ficou, ó, eu estou resolvendo de uma outra maneira, sem transformar em radical. Mas é claro, você já sabe que toda vez que tiver expoente 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada, calcula logo a raiz quadrada e já dá a resposta. Então aqui é só para confirmar que você pode fazer tanto utilizando, né, a transformação para radical, como utilizar apenas as potências. Agora aqui, como é que fica? Ó, potência de potência. Então vai ficar 5, multiplicando os expoentes, ó, 2 vezes, quem é o outro expoente? 1/2. E aí, 2 vezes 1, 2, dividido por 2, vai dar 1. Ficou 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5. Transformando, né, em radical, 5. Sem transformar em radical, utilizando apenas potência, também deu 5. Vamos ver mais uma aqui. Esta aqui, segunda, eu tenho 8 elevado a 1/3. 8 é a mesma coisa que o quê? Que 2 ao cubo. Elevado a quem? A 1/3. E aí, utilizando, né, as propriedades aqui, a potência de potência, vai ficar 2, multiplicando os expoentes, 3 vezes 1/3. 3 vezes 1/3, ó, 3 vezes 1, 3, dividido por 3, 1. Então, elimina aqui, ficou o quê? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, o mesmo resultado. Então, sempre que tivermos aqui, ó, expressão com expoente fracionário, você pode transformar aqui em radical, ou então fazer, né, utilizando apenas a propriedade das potências. Claro que, memoriza, olha, sempre que eu tiver expoente 1/2, significa raiz quadrada daquele número. Então, eu tenho bem aqui, ó, eu tenho aqui 144 elevado a 1/2. Eu não preciso fazer isso aqui. Memoriza. Expoente 1/2 é raiz quadrada. Isso aqui é a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é o quê? É 12. Da mesma forma, toda vez que eu tiver 1/3 lá no expoente, significa raiz cúbica. Toda vez que eu tiver 1/4, significa raiz quarta. Então, as potências com expoente, né, fracionário, nós podemos resolver, né, utilizando aí esses dois métodos. Então, se você gostou desse vídeo, né, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever aí no canal e até a próxima.